dias que não estarás, na volta te deixo em paz. Um canto leve aqui se faz, aqui se pague muito mais. E do que eu tinha pra dizer sobre essa pressa tão constante, e esse instante que é você, não resta nada, é só distante. Nada é só distante. Vale a pena viver apenas para se viver. Lá, pensa que a vida é coisa passageira. E quando não te resta nada pra fazer, e quem poderá dizer, e quem poderá saber? Do retrocesso, do fogo, mar e vento. Somos sementes do agronegócio, do lixo tóxico, da célula transgênese. Somos futuro do imperfeito, do presente, passado obscuro. Concreto armado, do chão rachado, do gozo e dos amores. 11h01. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, é um prazer estar novamente na companhia dos amigos e amigas aqui da bancada do Fora da Curva e estarei com você nessa terça-feira das 11 horas ao meio-dia. Eu participo da ONG Centro das Mulheres do Cabo e nós estamos agora estreando esse novo horário na nossa 4ª temporada do Fora da Curva, de 11 ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM.
com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9 e também pelo Instagram. Participe e divulgue o nosso programa nas redes sociais. Concorrendo em 4 chapas como vice-presidente e em 2 como cabeça de chapa, as mulheres não ganharam o mesmo espaço nos programas de governo dos candidatos do MDB, PSL e PSDB ao Planalto. Boa parte dos candidatos que têm mulheres em suas chapas dedicam poucas ou nenhuma linha para as ações voltadas ao público feminino. A informação está nos documentos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Apesar disso, há candidaturas que prometem incentivar a redução da diferença salarial entre homens e mulheres, respaldado pela nova Lei do Trabalho. Candidaturas do PSOL e do PDT escolheram mulheres como vices e apresentam também medidas para esse público nos planos de governo, e o PT tem um tópico da proposta do governo direcionado para as mulheres. O Fora da Curva de hoje quer saber qual é o lugar das mulheres nas eleições de 2018. Para responder esta e outras questões, nosso programa conta com a participação da coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco e cientista política, Natália Cordeiro. Bem-vinda e bom dia, Natália. Bom dia, obrigada. Também conosco a integrante da partida e idealizadora da campanha Meu Voto Será Feminista, Juliana Romão. Prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, um prazer. Bom dia a todas e todos. Olha, e conosco também, dividindo a bancada, o nosso companheiro Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Olha, nós estamos aguardando daqui a pouquinho a chegada da Cristina Buarque, ela que é doutora em antropologia, mestra em ciência política, fundadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco e também do projeto Mulher e Democracia, que assim como na segunda-feira, o trânsito hoje está meio complicado, mas ela já deu o sinal de que está próxima aqui da rádio. Então, esse é o tema de hoje. Gente, esse é o tema de hoje, a gente já começa perguntando, meninas, afinal, qual é o lugar das mulheres nas eleições de 2018? E a gente começa inicialmente com a Juliana Romão, ela que faz parte da partida e que idealizou a questão da campanha Meu Voto Será Feminista. Juliana. Bom, só deixando claro que é um coletivo que juntas criamos e pensamos essa campanha Meu Voto Será Feminista. O lugar das mulheres nessas eleições é um lugar de muita luta, é um lugar de tentativa de sair do silenciamento, de sair desse apagamento onde as mulheres não têm espaço historicamente na política institucional. Então, acho que o lugar nessas eleições especificamente é um lugar de tentativa de quebrar, de romper com essa história de ausência. A gente está em 10% do parlamento de maneira geral e somos 52% da população. Em Pernambuco a gente chega a ser 54% da população. Então a gente tem um lugar na política institucional que chega a ser ridículo, né? A gente ocupa rankings vergonhosos. Numa escala de 190 países, a gente está no 152, né? A gente está num lugar lá embaixo, perdendo para países onde tem guerra, onde tem... Enfim, então é um lugar de disputa, a mulher está nessa disputa. E é muito importante que a gente comece a falar sobre política, sobre esse lugar que a mulher precisa ocupar, para que nessas eleições o voto transforme essa realidade de apagamento das mulheres nesse espaço tão importante. Porque quando a gente está lá, as pessoas que chegam a poder conseguem transformar realidades. E quando a gente não está, a gente fica de fora da disputa. Natália? Eu acho que é interessante a gente pensar, né, quando fala das eleições de 2018,
é a gente fazer uma retrospectiva, né? Entendendo que a luta das mulheres, essa é uma questão, inclusive, que o próprio movimento de mulheres negras vem trazendo muito, que é que os passos da gente, eles vêm de longe, né? E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê uma trajetória de muita luta das mulheres para aumentar essa participação institucional, né? Porque, obviamente, quando a gente pensa em política, né? A gente associa sempre esse contexto de eleições, esse contexto da política institucional. Mas as mulheres, ao longo de toda a sua luta, né, vem mostrando que a política ela acontece em diversas esferas. E há muito tempo já que os movimentos feministas, né, os movimentos de mulheres, os movimentos organizados, as mulheres organizadas, né, vem pautando uma demanda por maior participação, né? E aí nesses espaços de poder especificamente. Então a gente pautou a questão dos 30% das cotas, né, para as candidaturas, né? Esse ano a gente vem também conseguiu introduzir uma novidade, que é 30% dos recursos do fundo partidário destinados, né, para as campanhas das mulheres. E aí eu acho que um grande diferencial dessa campanha é que, justamente, né, mesclando essa coisa da via institucional com as formas alternativas de fazer política que o movimento feminista sempre trouxe, a gente vem vendo uma participação muito grande das mulheres, né? Assim, mulheres pautando, mulheres discutindo, mulheres se candidatando e com projetos alternativos, de candidaturas alternativas, assim, né? Com projetos inovadores, de uma forma de fazer política que a gente vê que em alguma medida já está bastante esgotada e esses projetos vêm como uma alternativa ao que está posto. Olha, eu vou fazer uma pergunta fora da curva também, porque a gente está nesse momento tão importante para a nação brasileira, e sempre quando se fala no voto feminino tem um tabu, um preconceito de que mulher não vota em mulher. Eu queria que vocês dessem uma resposta a essa frase que ficou martelando tanto tempo no juízo, inclusive de nós mulheres. Eu acho que é uma pergunta pertinente, né? Porque não é toda mulher que vai representar os interesses, por exemplo, das feministas. Né? A gente tem aí uma série de mulheres na política que são ameaças ao direito das mulheres, né? Que representam ameaças às nossas liberdades fundamentais. Então, obviamente, é uma pergunta que acho que a gente tem que estar sempre se refazendo, né? Porque a gente é muito complexo, né? Assim, a decisão do nosso voto, o que é uma candidatura, né? Quais são os limites da atuação de uma candidatura? Uma cultura machista, né? Machista, exatamente. Dividir poder ninguém quer, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que havendo a possibilidade de candidaturas que nos representem, obviamente, ninguém nos representa melhor do que nós mesmas. Então, a gente tem que incentivar essas candidaturas que, de fato, pautem a questão feminista, os direitos das mulheres, a igualdade de gênero, né, que considerem a questão, por exemplo, das diferenças entre mulheres negras e mulheres brancas, das mulheres heterossexuais, das mulheres lésbicas e bissexuais e transexuais. Então, que venham carregando também o elemento da pobreza, né, o empobrecimento das mulheres, né, nesse contexto, especialmente nesse contexto de retirada de direitos. Então, eu acho que essas são questões que a gente tem que estar atenta. E aí, eu entendo candidaturas de mulheres que pautem essas questões, me parece razoável que a gente vote nelas. Mas a gente também tem que estar sempre atenta que não é qualquer candidatura de mulher que vai representar a gente, e que vão ter, inclusive, candidaturas de homens que vão estar abertas a esse diálogo, né? Que vão estar, de alguma medida, disponíveis. Assim. Como é que a campanha Meu Voto Será Feminista, né? Está vendo essa posição das mulheres? Elas estão acreditando mais no seu poder diante das eleições? O seu voto está sendo realmente mais qualificado? Acho que sim. O que a Natália falou é muito pertinente. É uma situação muito complexa quando a gente fala de que mulher não vota em mulher, né? É uma frase complexa. Porque existe uma questão que é estrutural. Tem uma profecia, entre aspas, aí, que ela termina se realizando e que a gente precisa quebrar. Que profecia é essa? A menina está lá em casa, na casa dela, e ela começa a ver os lugares de poder dentro de casa, onde a mulher está, onde o homem está. Aí ela vai para a escola, ela começa a visualizar esses lugares, ela liga a televisão, a criança liga a televisão e ela visualiza a mulher num lugar e o homem em outro lugar. E quando ela se coloca e o espaço é negado, ela entende, mesmo sem essa consciência toda, que a profecia se realiza. Então, aquilo tudo que eu vi é real. Então, quando a gente fala do voto feminista, a gente quer quebrar essa profecia, a gente quer quebrar esse histórico de que o lugar não é para a mulher. Então, esse aprendizado de que a mulher é mais capaz que o homem faz com que existam frases assim, que a mulher não vota em mulher. Então, a gente tem que quebrar esse lugar, sempre com o recorte de que não é qualquer mulher,
que vai estar lá e que vai nos representar e que vai lutar por justiça social, né? Combinando todas as desigualdades que as pautas todas, elas desembocam na justiça social. Então, quando a gente quebra esse modelo, e é isso que a campanha Meu Voto Será Feminista quer, é isso que o movimento feminista quer, a gente quer quebrar um padrão, e o voto é um espaço importantíssimo, mas não é o único, onde a gente pode virar a chave, ocupar esses espaços, e a partir do momento em que as meninas, voltando para a profecia lá, começam a visualizar mulheres na televisão em outro lugar, onde a aparência importa menos, porque é um lugar diferente, a mulher ela é vista pela aparência para depois chegar em outro lugar. Sim. Né? Então, quando as meninas e as crianças começarem a ver as mulheres naqueles lugares, essa frase vai deixar de existir. Porque vai ser uma naturalização. Estar nos espaços de poder para as mulheres vai ser natural e não um exotismo. Me parece que nesse período de eleição, não é? Está cada vez mais forte essa visão de que lugar de mulher é onde ela quiser. E aí, nesse sentido, né, as candidaturas das mulheres nessas eleições podem influenciar esse resultado da disputa? O que vocês acham, Natália? Eu acho que termos alternativas, né, sem dúvida é fundamental. Enfim, não adiantaria a gente estar aqui tendo essa discussão se a gente não tivesse, de fato, alternativas postas. Né? Então, agora, obviamente, mais do que eu acho, para além dessas candidaturas, eu acho que tem a ver, quando a gente se pergunta assim, né, quando pergunta qual é o lugar das mulheres nessas eleições, eu acho que para além das mulheres candidatas, tem as mulheres se mobilizando em torno das eleições. Né? Então, eu acho que esse é o lugar onde a gente pode principalmente fazer diferença nesse momento. Né? É a gente conseguindo imprimir, assim, o que é que a gente quer, né? Dar nosso rosto, assim, colocar as nossas demandas, fazer chegar essas candidaturas às nossas demandas, né? E aí, obviamente, na medida que a gente faz isso, a gente cobra dessas candidaturas que, em acessando o poder, elas vão dar retorno, elas vão responder isso pra gente. O né? Fórum de Mulheres de Pernambuco está investindo nesse diálogo junto às mulheres? A gente já lançou um documento, né, de posição diante dessas eleições. A gente, ao longo desses 30 anos de fórum, a gente nunca apoia uma candidatura especificamente, assim, sobretudo nessas candidaturas, nessas eleições que são proporcionais e tal. Mas a gente sempre se alinha com um projeto político que é feminista, que é de esquerda, né, que é antirracista. E esse documento já está lançado aí, né? Enfim, continuamos denunciando o caráter machista desse golpe, né, que a gente sofreu e que a gente ainda estamos vendo a repercussão dele e possivelmente ainda vamos ver por muito tempo. Uma presidenta legitimamente eleita pela segunda vez, né? Então tem a questão da misoginia, a mulher, né? Exatamente. E também a gente está organizando, em parceria com a Rede de Mulheres Negras, um debate com as candidaturas feministas, né? Tanto para os cargos proporcionais quanto nas majoritárias. E aí a gente ainda está, assim, acertando os detalhes sobre isso. Mas, enfim, né? A gente entende que é um espaço para ser disputado e, assim, a gente precisa justamente fazer com que cheguem as candidaturas às nossas demandas, né? A gente tem um movimento na campanha Meu Voto Será Feminista, que é uma campanha da partida. A partida está em diversos espaços, em vários estados. E é muito interessante a gente perceber o movimento desde março, abril, quando essa campanha começou com o objetivo de engajar mulheres para falar sobre política, estimular mulheres a se candidatarem, fazer com que as que não estão se candidatando se engajem nas campanhas e pensem o voto consciente no sentido da possibilidade de uma transformação real na sua própria vida. E esse engajamento foi incrível. A gente teve um ponto-chave nesse movimento de mobilização, que foi a morte de Marielle Franco, Sim. que era da partida. E a gente sentiu efetivamente que depois, não por conta disso, mas esse movimento, esse tombamento brutal, fez com que muitas mulheres se candidatassem. Então a gente tem uma lista, um mosaico maravilhoso na página do Meu Voto Será Feminista, com mais de 40 candidatas feministas, que lutam por justiça social e que cada uma tem seu lugar de luta específico, mas são Sim. todas candidatas que são de esquerda, do campo progressista, que estão lutando por nossas pautas. E a gente tem um espaço onde a gente chama as aliadas que vão ajudar nas campanhas dessas candidatas. Então, é uma forma de você apoiar aquela mulher que está sozinha no partido, que normalmente ela fica num lugar
que apesar isolamento, de não é? isolamento, ela não recebe o fundo, apesar da lei, ela recebe uma quantidade menor, né? Ela não tem apoio. Então, a gente está tentando fazer com que exista uma rede de apoio a essa candidata e que as mulheres que não são candidatas se engajem numa ampliação desse voto feminista para além de ser ou não candidata, né? Que você esteja mobilizando o debate sobre a importância do voto feminista. Muito bem, olha só, estudos da União Interparlamentar, uma associação dos legislativos nacionais de todo o mundo, apontam que pouco mais de 10% dos deputados federais são mulheres no Brasil. Ocupamos o 154º lugar, né? De 193 países, nós estamos na posição de 154 do ranking elaborado pela associação. E o Brasil só aparece à frente, e até foi até um comentário que foi feito já aqui na mesa, né? À frente de alguns países árabes, do Oriente Médio e também das Ilhas Polinésias. Então, quais são as razões da baixa quantidade de mulheres ocupando espaços de poder na política em nosso país? E a gente já aproveita a oportunidade e já dá as boas-vindas, chega com tranquilidade. A gente sabe que o trânsito hoje está muito complicado. A Cristina Buarque, daqui a pouquinho, ela conversa também, se integra na nossa conversa aqui, tá certo, meninas? Então, repetindo, quais são as razões, né, da baixa quantidade de mulheres ocupando espaços de poder na política em nosso país? Natália? Eu acho que Juliana, ela traz, né, já alguns elementos. Eu acho que a gente tem uma socialização, né, assim, um processo de educação que coloca a mulher, né, assim, quase que de forma natural, restrita ao ambiente doméstico, né, os assuntos domésticos. Então, o lugar da casa, o lugar do cuidado com a família, né, com os filhos, com o lar. E, por exemplo, até assim, quando a gente pensa nos brinquedos, né, que são dados às mulheres, as meninas e aos meninos, né, os brinquedos meninos são sempre brincadeiras que estimulam na rua, que estimulam uma socialização, né? Acho que toda mulher, quando olha assim para sua própria trajetória de vida e pensa quantas vezes a gente se sentiu confortável de pegar um microfone e falar, né? Assim, como esse é um movimento que nos deixa nervosas, né? E por quê? Porque esse espaço por muito tempo foi negado, né? Obviamente, muitas de nós não aceitamos sempre diziam, isso. Cala a boca, você não sabe de nada, tá vendo? Fale baixo, né? Tenha calma, não seja desse jeito. Isso. Mas muitas de nós não aceitamos e sem eles quererem, a gente tomou o microfone deles, a gente falou alto para poder ser escutada quando foi preciso, né? Mas, enfim, a gente vem disputando isso. E aí eu acho que esse processo, ele para mim eu acho que é central, assim, pra gente entender essa baixa participação, né? E além disso, existem as questões mais institucionais mesmo, né? De, sei lá, com quem é que as mulheres vão deixar seus filhos se não tem creche, né? Pra poder participar de uma reunião da associação de comunidade. Porque é a partir daí que começa. Ninguém num dia acorda e diz, hoje eu vou sair candidata. Né? Assim, a gente precisa ter uma trajetória, né? Ou, quer dizer, pelo menos as pessoas sérias é assim que elas fazem, né? Obviamente existem as filhas de não sei quem, as esposas de não sei quem lá. Mas as mulheres que vêm com a trajetória séria, elas não começam do nada. E aí elas precisam de um Estado, né? De uma rede que dê um apoio para elas poderem estar fazendo esse tipo de movimentação. E aí também os próprios partidos, que são perversos com as mulheres, né? Que deslegitimam, desautorizam, que incentivam menos as candidaturas. As próprias violências, né? Como é que a gente vai voltar de uma reunião que termina de 10 horas da noite, a gente volta de 11, tem medo de ser estuprada. Então, assim, é um emaranhado de questões, né, muito complexas e que precisam de várias alternativas, de várias frentes de atuação, mas, enfim, que podem apontar alguns caminhos para a gente pensar isso, né? Nessa lista de coisas que dificultam, tem um dado importante que inclusive motivou muito a Agenda Marco Zero a criar o projeto Adalgisas, que é a mídia. A própria cobertura da mídia, o Gênero e Número, que é uma organização lá do Rio que trata muito do jornalismo do ponto de vista de jornalismo de dados e de questão de gênero. Eles trouxeram, acho que no ano passado, um dado que das matérias, da cobertura política, sobre política da mídia tradicional, apenas 16% citam mulheres ou tem alguma mulher como fonte envolvida. Então a própria mídia se junta a todos esses fatores que vocês colocaram aqui.
Eu acho interessante isso que você levanta, porque agora mesmo nos programas onde estão as majoritárias presidenciais, você vê que esses presidenciáveis, apesar de não fazerem trabalho para as mulheres, eles constroem a ideia do trabalhador, a trabalhadora, da camponesa, do camponês, e a mídia, grande mídia, não sai do masculino. Ela não respeita isso. Os caras estão fazendo esse jogo, né? Tem candidata, como é que se diz? A vice-presidência, né? E a vice-governadora. Então eles trazem esse vocabulário. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, eu sei que estão impactados, porque tudo está acontecendo, pressiona eles como candidatos. Mas a mídia é um poder completamente dono do mundo. Ela não se impacta. E desses 16% ainda tem matérias, quando você vai analisar isso, falando sobre a roupa da candidata, ou a maquiagem, o cabelo, que ela não... Então você ainda tem quando você vai fazer o filtro ainda maior, você ainda tem esses recortes, assim, que ninguém fala do paletó do candidato. Pelo menos eu já fui trabalhar na teoria de política, em jornais e tal, eu nunca vi nenhuma matéria sobre paletó, até teve. Assim, não foi nossa quando o Lula foi eleito. Tem uma ajuda paletó. Isso aqui, como é que o operário vai usar um paletó que custa esse preço e tal? Teve até essa exceção aí, mas assim... Mas sempre com um recorte pejorativo, não é? Então, esse espaço não era para ele estar ocupando, ou esse espaço da política não é para a mulher estar ocupando, por isso que as barreiras são intensas, mas estão sendo quebradas, né? Juliana, você também estava querendo contribuir? Não, é que eu estava continuando o raciocínio, que é um apagamento que começa, inclusive, pela linguagem. A nossa língua materna, ela é paterna. Então, os nomes dos cargos são ditos no masculino. A partida tenta quebrar isso também com a partida, né? Nós temos principiais. E o reforço de falar que o cargo não é para presidente, é para a presidência, né? A gente tem o caso, por exemplo, de Dilma, né? Enfim, que sofreu esse golpe, que é midiático, que é misógino, que é judiciário também. Quando ela chega no poder, ela pede para ser chamada de presidenta. Sim. E a imprensa negligencia. Nega, né? Nega até hoje. Existe uma lei que vem lá de Juscelino Kubitschek. Como é difícil, até um termozinho. Presidenta, não, a presidente... Isso. Brasil, e ela pediu para ser chamada. E existe uma lei de Juscelino Kubitschek que diz que ele exige a flexão dos cargos públicos no gênero feminino, para o masculino e para o feminino. Então, a imprensa negligencia a lei, negligencia o pedido da presidenta para ser chamada assim. Então, é uma tentativa de expulsão que começa na linguagem, mas no sentido de uma linguagem que reflete a sociedade. Então, a gente tem um lugar que é sempre chamado do masculino porque ele é normalmente ocupado por homens. A linguagem também como um campo a ser disputado, sim, né? E a violência que é cometida quando não se reconhece, quando não se legitima isso, né? Então, por falar em legitimação, né, a gente também tem outros dados aqui. Algumas medidas foram adotadas na legislação eleitoral brasileira nos últimos anos para refletir o quadro de baixa participação feminina no Congresso. A Lei 9.504 de 1997, que rege as nossas eleições, estabeleceu que cada partido ou coligação deve reservar pelo menos 30% de suas vagas para as candidaturas mulheres. Com uma redação, né, original do artigo 10º, parágrafo 3º, falava em reserva de vagas, nossos partidos descumpriram o dispositivo sob o argumento de que reservavam as vagas. Ora, mas não apareciam mulheres para ocupá-las. Depois de muita luta dos movimentos feministas, o texto foi alterado em 2009. Então, eu pediria inicialmente a Cristina Buarque, como é que você analisa essas mudanças na legislação? Bom dia a todas as pessoas aqui, bom dia aos ouvintes. Eu cheguei atrasada e fico bem constrangida, mas vou falar assim mesmo. Então, veja. Fique à vontade. Eu acho que essa análise com relação às mulheres e à representação política nas repúblicas nos leva a uma discussão mais profunda ainda do que estamos acostumadas a fazer. Primeiro, compreender que a república ela vai nascer corrompendo a democracia.
Desde a Revolução, e no século XVIII, final do século XVIII, da Revolução Francesa. A gente precisa entender isso, é preciso que o público entenda. Houve uma revolução no mundo, que foi importantíssima, que trouxe a República, e ela nasce dizendo que as mulheres não votam. Ou seja, nasce corrompendo a democracia, jogando para fora do processo democrático de escolha de representantes, homens ou mulheres, as mulheres. E aí vai. No Brasil, vai acontecer a mesmíssima coisa. Você vai ver, a República no Brasil é instaurada por um golpe militar, só que todos os analistas políticos se referem a esse golpe militar sem falar absolutamente que foi um golpe misógino também. Por quê? Porque foi um golpe na Princesa Isabel. A Princesa Isabel era a linha sucessória direta dentro do Império. E o pessoal dizia o quê dela? É uma beata, não serve, é um aristocrata, não serve. Mas eram os próprios aristocratas também que diziam. E ela não consegue se colocar como a imperatriz do Brasil. Dilma Rousseff é o segundo golpe misógino da República, assim, no seu mais alto grau, que é porque ela não era tão beata. Né? É toda a questão religiosa entrando e dizendo que ela apoiava o aborto, que era isso, que era aquilo. Então, é preciso que a análise política vá nos tirar dessa invisibilidade. E por isso eu quero saudar muito esse programa, porque acho que aqui a gente está numa posição de fazer uma análise de gênero desse processo e não seguir as mesmas categorias de sempre. Que ou é uma análise com relação a sindicatos, partidos de esquerda, mas ela não alcança a análise de gênero. Se a gente retomar isso, eu estou um pouco com falta de ar, porque eu tive uma crise horrível de laringite, faringite, sinusite. E tomei 2 injeções de Decadron, então eu estou um pouco mal. Mas estamos seguindo totalmente. Mas eu acho que está dando para compreender. Então, isso é uma questão muito importante. Essa república nossa nasce corrompendo a democracia. E ela vai. E as mulheres nascem, na sua formação política, em contra aos valores dessa democracia. Essa é uma coisa da importância. E a gente chegando na nossa democracia ou na nossa nova república, eu acho que aí Jaqueline Pitangui entra com um texto fantástico, que ele diz, até o momento da Constituinte, só se falava na ditadura como sendo algo que constrangia os pobres, os sindicatos. Falava em mulher. São as mulheres na Constituinte que vão dizer, tem outra área de opressão. Nós. Isso é fantástico, porque ela diversifica e mostra nós, mulheres, que nós pensamos em valores e não vamos renunciar a esses valores nas horas das eleições. Essa é a grande questão, porque sempre se empurra, não se fala disso, porque vai atrapalhar o processo eleitoral. Eu acho que esse processo eleitoral agora é fundamental para que nós avancemos e para que dissemos aqui o que há de novo nesse processo eleitoral. Só nós. Os negros e os homossexuais e as lésbicas. E as transexuais. Só isso de novo. Tá certo? Porque o que há de... Esse processo, como é que eu caracterizaria ele? Respira. Olha, a primeira coisa, esse processo enlouquece os partidos políticos. Porque um cidadão que não representa nada, não representa as Forças Armadas, não representa os partidos, não representa as demandas populares, não representa a demanda dos intelectuais, não representa as demandas da ciência, tem 18%. Os partidos estão enlouquecidos, porque não tem partido que segura esse homem em lugar nenhum. Depois, os intelectuais estão todos preocupados, né? É preocupante. Aí os cientistas, os analistas políticos estão preocupados com essa conjuntura. A juventude, eu acho que ela caracteriza dizendo que esse é um momento muito bizarro. Porque esse momento vai fazer com que a juventude, e ela está sentindo isso, que ela vai tocar, como dizia Sartre no seu grande romance As Mãos Sujas, vai tocar com as suas mãozinhas na merda e no sangue. Não sou eu que falei de merda e sangue. Eu vi pela primeira vez por Cristina Tavares, uma deputada, a primeira deputada
Federal, aqui que pernambucana. tinha uma relação de proximidade com o Sartre, e ela vai dizer, dentro do Fórum de Mulheres de Pernambuco, do qual eu fiz parte da fundação, disse, vocês querem se meter nisso, vão meter a mãozinha no sangue e na merda. E a gente está obrigando a juventude a fazer isso, nesse momento. Porque ela não está elegendo em quem ela vai votar. Provavelmente, ela votaria nos mais radicais, da esquerda. E ela não vai fazer isso. Ela não pode fazer isso. Tá entendendo? Eu acho que tudo isso é que nós, mulheres, a partir de uma perspectiva de gênero, podemos analisar. E nós, mulheres, que é outro grupo, o que é que a gente está fazendo aí? Pô, nós estamos justamente voltando a imprimir valores dentro desse processo. Né? Nós queremos, sim, nós queremos as questões raciais, nós queremos as questões negras, nós queremos as questões da homossexualidade, da sexualidade, não é da homo, mas da sexualidade em geral. Então, isso que daí, que foi feito assim, o que foi que as mulheres fizeram em continuidade? Posso ter as maiores críticas a Weber, a Rosa Weber, todas. Mas é ela que defende os 30%, ela é relatora desse processo. Então, o que significa? Que nós influenciamos Dona Rosa Weber a longo prazo. Tem que compreender isso. Então, a gente joga a Rosa Weber no lixo com o reacionarismo dela, de um lado, mas ninguém deste país é limpamente progressista em todos os lados. Natália, bem rapidinho, porque a gente vai já para um intervalo. Não, só assim, acho que a demanda dos movimentos sociais, assim, do movimento de mulheres é que tem sido muito central nesse processo, assim, de garantia, né, de fazer com que isso chegue a ser uma lei e de pautar que isso seja cumprido, né, porque eu acho que a lei só não faz Nasceu muito. da pressão desse grupo. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde. E aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. TV Universitária, canal 11. Ligue para ver. É só saber. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. 99,9 MHz. Muito bem, nós estamos de volta e agora a gente abre espaço para a agência Marco Zero Conteúdo, que está fazendo um trabalho sobre essas eleições com truco. Truco Eleições 2018, uma parceria da Marco Zero Conteúdo com o programa Fora da Curva. Oi gente, eu sou a Helena Dias da Marco Zero Conteúdo e vou contar um pouco para vocês a respeito das checagens que fizemos sobre segurança pública. Primeiramente, nós da equipe do Truco nos dividimos e mapeamos o que os candidatos ao governo de Pernambuco andavam falando sobre o tema, tanto nas redes sociais quanto na imprensa. Ainda na pré-campanha, o candidato do PTB, Armando Monteiro Neto, que concorre ao cargo pela segunda vez consecutiva, comentou uma explosão de agência bancária ocorrida no interior do estado em sua conta oficial no Facebook. Ele afirmou o seguinte trecho: de janeiro a julho deste ano, já foram 123 investidas as agências bancárias, mais do que os 119 casos do ano passado.
Por ter um comparativo de dados, logo identificamos que a frase era potencialmente checável e daí iniciamos as investigações. Procuramos a assessoria de imprensa do candidato para saber qual a fonte dos dados citados por ele e recebemos a resposta de que os números foram coletados no Mapa da Violência Bancária de Pernambuco, banco de dados alimentado pelo sindicato da categoria no estado. Ao colocar lado a lado a frase de Armando e o mapa, o Truco atribuiu o selo verdadeiro para a afirmação do candidato do PTB, mas há algumas ressalvas a fazerem. Nós já corremos ao sindicato para entender a metodologia usada para abastecer o acervo digital e, segundo a organização, a principal fonte da pesquisa é a imprensa. A partir do momento em que os crimes são noticiados pelos veículos de comunicação, blogs ou pelas rádios locais, os dirigentes regionais do sindicato, responsáveis pela localidade da ocorrência, são notificados e ficam com a tarefa de confirmar ou não se o fato aconteceu. Em um formulário padrão da organização, os detalhes da ocorrência são documentados, desde o link até a notícia ou o número de feridos ou mortos. As ressalvas vêm agora. Para confirmar se os números do mapa estão corretos, o ideal seria comparar com os registros oficiais da SDS. O Truco solicitou à Secretaria Estadual os balanços mensais de crimes violentos contra o patrimônio, chamados de CVPs, ocorridos de 2011 a 2017, que não estão disponíveis no site do órgão, e também solicitamos especificamente os números dos crimes cometidos contra agências bancárias, mas não conseguimos resposta até o fim da reportagem. Por isso, de acordo com o Mapa da Violência de Pernambuco, a afirmação de Armando é verdadeira. Ainda preciso contextualizar para vocês que, quando o candidato se refere ao termo investidas às agências bancárias, ele se refere à explosão de caixa eletrônico, arrombamento de agência, estelionato, explosão de carro forte, sequestro, invasão e assaltos durante a entrada e saída dos bancos, entre outras categorias. Estas ações somaram 119 ocorrências nos 5 primeiros meses de 2018 em Pernambuco. Isso representa pouco mais de 0,2% dos 49.824 crimes violentos contra o patrimônio que aconteceram neste mesmo período no estado. Para saber mais, acesse marcozero.org/truco 2018. Lá você confere todas as checagens feitas em Pernambuco até agora. Truco Eleições 2018, uma parceria da Marco Zero Conteúdo com o programa Fora da Curva. E o Fora da Curva de hoje quer saber qual é o lugar das mulheres nas eleições 2018. E aí a gente conversa com Sérgio Miguel, porque a Marco Zero Conteúdo está desenvolvendo o projeto Adalgisa. A gente ficou super feliz de terem conseguido dar esse andamento ao projeto, que vai monitorar as mulheres que estão aparecendo nas eleições. Então, você já pode apresentar algum dado? Como é que está o projeto? O projeto, o site e as reportagens entram no ar hoje, acho que lá para o final da tarde. Até por isso sou eu que estou aqui. Seria até Carol que viria, mas como ela está à frente dessa coisa do Adalgisas e está na confusão, essa coisa de site, quem mexe com isso sabe, sim, às vezes dá problema lá, a gente está ajustando para que a gente consiga entrar. Então as meninas estão todas lá envolvidas nesse processo. Boa sorte aí, meninas. Mas assim, a gente já começou, né? O site vai ao ar hoje, mas a gente já vem, na verdade, desde que começou a campanha, que o Adalgisa tem uma coisa interessante. Além dessa coisa de você fazer uma cobertura que nunca foi feita, do ponto de vista das mulheres e cobrindo as candidaturas das mulheres, a maneira como ele foi construído, assim, através de financiamento coletivo, da participação grande, assim, da formação da equipe também, assim, das meninas que se juntaram, tal. Isso foi das parcerias que a gente tem feito também. A gente tem uma parceria que a gente fechou com a Gênero e Número lá do Rio. Eles vão ajudar, que eles têm muita expertise nessa questão de jornalismo de dados, de visualização de dados. Então, eles vão ajudar a gente. A gente está com as meninas lá do Libertas em Minas também, que conseguiram financiar coletivamente o projeto delas, e a gente vai trocar muita coisa. Então, além da forma como isso está se organizando, a gente já começou a trabalhar já nele, e a gente está montando um mapa com as candidatas, que isso vai servir para lá tem os dados, todos esses dados que contam na justiça eleitoral, a gente está colhendo isso, e vai ter também mais ou menos a gente está mandando um questionário para essas candidatas, para elas se posicionarem mais ou menos, porque aquilo que já se falou aqui, não é só basta ser mulher, né? Assim, tem que ver também as bandeiras, o que defende. A gente já começou a colher dados também para as matérias. A gente já tem com umas 4 ou 5 matérias prontas que vão entrar hoje. E a gente já percebeu algumas coisas preliminarmente. Está analisando ainda essas coisas. Mas Pernambuco vai ter 31% de candidaturas de mulher.
o Brasil vai ser 30,7%. Ou seja, é na risca. Isso quer dizer, na primeira análise, que os partidos só se preocuparam em cumprir. A lei. É uma tentativa de cumprir. Mas quando a gente começa a conversar, e a gente já vem conversando com os partidos e com as mulheres, a gente vem notando que, mesmo dentro desses 30%, que normalmente é isso que já tinha, a qualidade desses 30% tem melhorado. A gente já começa a ver novidades dentro dessas candidaturas, como os juntas ou candidaturas coletivas, candidaturas de mulheres trans e mulheres e organizações de mulheres em torno do debate político. Sabe? Isso pelo menos isso é alentador. A sensação aí já não é uma sensação minha, pessoal, não, eu estou falando aqui, aí não é quem ainda discutiu lá dentro, mas eu acho que essas eleições podem ser um ponto de inflexão. Eu acho que a gente pode, a partir daí, nessa questão de gênero, então eu acho que pode ser a virada da chave, sabe? Que mais importante do que esse percentual dos 30% é a qualidade desse percentual. E isso é a primeira sensação que a gente está tendo na Adalgisas. Eu acho interessante você dizer isso. Eu acho muito importante esse programa aqui e outros que venham a ver com mais frequência para essa análise de gênero nossa. Por quê? Das pesquisas que estão saindo, temos aí praticamente mais de 30%, quase 39% entre votos brancos e nulos e quem não sabe ainda votar. Então, nós temos uma fatia aí para ser conquistada. E vai depender muito do que a gente possa continuar fazendo nesse sentido. Acho bem interessante, porque realmente há uma mudança na qualidade dessa questão de levar as mulheres à representação política. Porque em 2003, por exemplo, a gente criou um projeto chamado Mulher e Democracia. A gente não teve esse apoio. E era um projeto do movimento social, Casa da Mulher do Nordeste, Centro das Mulheres do Cabo, MMTE Nordeste, e a gente não teve, porque estavam todas focadas na política pública, não na representação política. Então, há uma mudança interessante, e essa eleição, para mim, é um grande divisor de águas nesse processo. Eu acho que fala muito da conjuntura isso, né? Assim, eu acho que a gente tem um contexto aí de movimentos sociais com demanda muito nova, né? E porque assim, a gente consegue... Eu concordo muito com isso que vocês trazem, mas, por exemplo, quando a gente pensa nas candidaturas de pessoas negras, a gente vê que a gente tá muito atrasado, assim, né? E eu acho que isso é questão, até quando Cristina coloca assim, porque a juventude, e aí, assim, eu, né, enquanto jovem, me sinto bastante autorizada a falar sobre isso, que a juventude não tá votando. Talvez porque a juventude esteja sendo exterminada, né? A juventude negra, a juventude periférica tá morrendo e em valores, assim, assustadores. Então, a gente tá... Eu acho que é uma complexidade mesmo de conjuntura que a gente precisa, que não dá para fazer nenhuma análise que seja muito simples, em uma análise que não traga todos os elementos, que é raça, né, que é classe, que é gênero. Então, assim, e aí eu acho que o movimento de mulheres, ele é muito, o movimento feminista, né? Ele tem esse diferencial na forma de fazer política, que é uma busca por pensar de forma mais articulada, integrada, né? Esses marcadores, eu concordo que tem que ser com uma forma mais integrada, mas integrada também com os resultados que ele já teve. Esse movimento feminista impacta o aparato do Estado. E a gente não quer falar disso, né? Quando você vê hoje o MP em São Paulo criando um processo de acompanhamento das candidaturas femininas, isso, eu não quero defender o Estado, eu só estou querendo dizer que nós precisamos fazer essa análise que você está colocando a partir de os vários elementos que o movimento feminista e o movimento de mulheres têm impactado. Olha, eu trago também dados aqui, depois eu não sei se você gostaria de voltar ao anterior, mas eu gostaria de trazer esses dados. Uma das questões mais discutidas das eleições em Pernambuco foi o lançamento da pré-candidatura da vereadora Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores, ao governo do Estado. A disposição da petista mobilizou a maior parte da militância do partido, que aprovou seu nome para a disputa ao governo do Estado pelo PT. Mas o Diretório Nacional descartou a candidatura e optou pela aliança com o PSB para compor a chapa majoritária para a disputa. Então, temos também
3 chapas que apresentam mulheres como candidatas ao governo de Pernambuco. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, que oficializou a candidatura de Simone Fontana ao governo de Pernambuco. O Partido da Causa Operária, o PCO, que confirmou a candidatura de Ana Patrícia Alves. E também a coligação A Esperança Vence o Medo, que oficializou a candidatura de Dani Portela, do PSOL, ao governo de Pernambuco. Então, eu vou passar logo para você, porque você ficou, né, para contribuir na pausa anterior. Como é que as mulheres estão aparecendo no cenário local, Juliana? A questão de Marília Reis, inclusive, a gente vê como uma violência política interna, que tem a ver com gênero, mas tem a ver com todo esse contexto político em que as coligações nada nobres, elas são mais importantes do que as propostas, né? É mais importante aumentar o tempo de TV, é mais importante garantir manutenção das mesmas pessoas nos mesmos lugares do que, de fato, buscar uma transformação. A questão, só para puxar um pouco do gancho anterior das cotas, que são 30%, é uma cota de gênero, não é uma cota de mulheres. Termina sendo chamada de cota para as mulheres, porque as mulheres estão em minoria esmagadora. Essa cota, como o Sérgio falou, ela termina sendo uma cota que é só para cumprir lei, mas ela vem se qualificando, é preciso que ela se qualifique, porque muitas mulheres entram nessa cota dos partidos e elas não têm voto nenhum. E mesmo quando a mulher não tem voto nenhum e quando ela não ganha dinheiro nenhum, ela precisa prestar contas, precisa ter um advogado, precisa ter a prestação de contas jurídica e financeira, e ela não faz essa prestação de contas porque ela não sabe disso, porque ela não recebe apoio do partido, termina que ela fica sem poder se candidatar de novo. Ela vai para o limbo, um limbo ainda maior. Nas eleições passadas, 22% das candidaturas, eram 30%, cerca de 30% de mulheres candidatas e somente 22% foram validadas. Esses outros 8% foram impugnadas. Isso. Por causa justamente disso, né? De como os partidos não priorizam assessoria. São candidaturas fantasmas, muitas vezes, né? Exato. E aí, a Natália também tocou nesse ponto, que dentro dessas mulheres que entram nesses 30% no limite, provando que é para cumprir lei, as mulheres negras, elas ficam com 0,6% numa pesquisa que foi feita nessa escala. Só 4% somando mulheres negras e pardas. Então, assim, a gente tem ainda uma distribuição muito mal feita, muito desigual entre as mulheres que já estão em número reduzido. A maioria também tem nível superior completo, né? Que também não fala, né? Não retrata a realidade do Brasil. Tornando esse lugar muito complexo de estar. Ele é muito difícil. E aí, a tua pergunta, a segunda pergunta, né? As mulheres estão fazendo esse esforço de mobilização para estar nesse lugar onde não se quer que elas estejam. Olha só, somente contribuindo, passo a fala daqui a pouquinho para a Cristina, né, que a ONU Mulheres, né, através da sua representante Nadine Gassman, diz que o Brasil precisa de não só mais candidatas, mas de mais candidatas eleitas. Elegíveis também. Né? Porque é isso que o partido faz. Ele não escolhe candidatas elegíveis. Ele escolhe candidatos que vão servir aquela cota. E isso são todos os partidos. Essa é preciso ser dito, porque nós precisamos fazer a briga com os partidos. Nós não queremos fazer. Somos sempre pressionadas a não brigar com os partidos, porque eles são de esquerda. Esse é um ponto. Outro ponto que está acontecendo nessa eleição, por causa da questão dos 30% de horário eleitoral e de recursos, o que é que está acontecendo? As deputadas estaduais que têm possibilidade de se eleger, elas estão sendo escolhidas, aqui em Pernambuco tem um caso clássico, que eu não vou dizer o nome, para eleger um candidato federal. Para que esse recurso que ela vai usar para ela não, ela vai usar para ser palanque para o deputado federal. Isso não é renovação. Aqui está acontecendo nada de renovação em Pernambuco, se nós mulheres não entrarmos nessa peleja com muita clareza, sem medo de dizer a verdade. Nós precisamos perder o medo de dizer a verdade. Por exemplo, a questão das mulheres negras é seríssima. Aqui não tem nenhuma negrinha. Não tem nenhuma mulher negra nesse programa. Tá certo? Então, nós mesmos precisamos nos assenhorar na nossa participação nesse processo, afora o nosso discurso. Esse é um ponto. E veja, essa questão dos
dos recursos, que é importantíssima, está havendo toda uma arrumação, né, seja de não sei quem, de órgãos que nós influenciamos, que nós, o movimento feminista, influenciou ao longo dessas décadas todinha, desde 75 para cá. E a gente precisa se apropriar disso para não parecer que tudo está nascendo agora. Porque o que nasce agora não tem a força da história. E nós temos a história. Nós precisamos entender que temos a história e nos apropriar dessa história na nossa fala. Então, a gente está num momento, essa eleição é decisiva para nós. Para nós mulheres, para nós feministas, para nós negras, para nós trans, entendeu? Tá certo. Olha, Ana já veio aqui, né, já comunicar, realmente a gente está de olho né, também no tempo. Para a gente já ir fazendo as nossas colocações finais, né, para vocês, para cada uma, o que precisa ter numa plataforma, né, de uma candidata, o que não pode faltar na plataforma de uma candidata que defenda os direitos da mulher, que seja uma candidatura que vá ao encontro das demandas da população como um todo, mas particularmente em relação à mulher, o que não pode faltar? Eu acho que tem que ser uma candidatura ou uma plataforma antirracista, anticapitalista, uma plataforma que busque justiça social, que combata frontalmente as desigualdades. Porque quando a gente fala de todo esse processo, esse debate todinho de hoje, a gente está falando de privilégios. Né? Então, ou a gente combate esses privilégios, ou a situação se mantém. E para a gente, na partida, na campanha Meu Voto Será Feminista, é muito importante, porque a gente está no auge do debate político por conta das eleições. Mas para a gente é muito importante que esse debate se mantenha. A gente fala do voto permanente. Então a cota, ela leva a mulher a um pseudo espaço de tentativa de igualdade nas eleições, no partido, mas depois que passa aquela eleição, ela volta para a estaca zero. Então a gente precisa manter esse debate aceso depois das eleições, para que as mulheres possam ser protagonistas também no debate político, influenciando a sociedade depois das eleições, para influenciar para as outras eleições e na luta cotidiana, contra essas desigualdades que são assassinas, né? Que vem matando, que vem explorando e que vem fazendo a vida ser uma vida de medo, né, para muitas mulheres. E existe a página, né, da partida. Sim. Que o pessoal diz aí pro pessoal. A campanha Meu Voto Será Feminista, www.meuvotoserafeminista.com.br. Lá tem uma lista linda, um mosaico lindo de candidatas e muita informação bacana. Cristina? Eu penso que nós temos que ter na plataforma muito claramente que somos antissexistas. Feministas têm que ser prioritariamente antissexistas. E aí, dentro desse processo de antissexismo, que o sexismo se dá nas classes sociais, se dá interraciais, se dá intersexualidades. Então, a gente, como feminista, esse é o processo, que a gente não pode abrir mão dele. Então, esse é um ponto. Depois, a gente tem que compreender que a gente está brigando pela representação, mas a gente está brigando por uma reformulação nas formas de se dirigir a essa representação, né? E eu acho que a partida é bacana demais nisso. Mulher e Democracia cumpre um papel fantástico nisso. Juntas, cumpre outro papel, que é mudar essa forma. Não é possível mais ser apenas o partido, o veículo que nos leva às eleições. Nós não temos mais tempo para esperar. A gente já esperou desde 32 até hoje que os partidos... A hora é agora. A hora é agora de dizer que queremos se representar por a partida. Que não é um partido político, é uma estrutura social de organização avançada das mulheres, algo que mais avançou nesse país. Nós somos os grandes avanços. Os rapazes não fizeram isso. Natália? Eu acho que, um pouco dialogando, assim, totalmente de acordo com o que vocês trouxeram, e eu acho que, assim, a candidatura feminista ela tem que ter uma nova forma de fazer política, né? Que entenda a política para além das vias institucionais. Então, porque aparecem muitas mulheres que se colocam como feministas, mas que, por exemplo, ao longo entre o período eleitoral não está fazendo diálogo com o movimento de mulheres, por exemplo. Não está fazendo diálogo com movimentos sociais. Então, eu acho que esse diálogo permanente, ele é fundamental. Mas não vamos arengar com as mulheres, não. Vamos não tô arengando, não. Eu tô só colocando uma pauta, assim. Não arenga, não. E eu acho que, porque, inclusive, é uma pauta para que a gente não perca a radicalidade do feminismo, entendeu? Porque ser feminista de conveniência também não é o que a gente espera, né? Então, assim, acho que essa nova forma de fazer política, que pense coletivamente, que pense projetos horizontais, né? Que não atropele as outras. Então, eu acho que é isso, assim, é um novo projeto de sociedade que o feminismo propõe, que isso vai além das eleições.
Muito bem, a gente está chegando ao final do programa e eu só trago mais uma informação. O Fórum de Mulheres de Pernambuco defende que os mecanismos de democracia representativa não expressam a diversidade que somos, que as mulheres são mais de 50% da população e do eleitorado. Atenção, mulheres, olha o nosso poder, hein? No entanto, tem menos de 10% no Congresso Nacional. Está na hora da gente repensar isso. O Fórum defende que a luta das mulheres é por mudança radical no sistema político, além do poder econômico que define as macropolíticas no país. A mídia e o judiciário hoje fazem parte do sistema político brasileiro e também têm que ser democratizados e controlados pela sociedade, de preferência com mais mulheres ocupando o poder. Bem, o Fora da Curva agradece a Cristina Buarque, a você, Natália, a você, a Juliana, o companheiro Sérgio Miguel. Vai ficando por aqui. Teve a produção de Ana Veloso e Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Na locução, Manina Aguiar, e na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha, prazer em revê-lo, obrigada. E na parte das redes sociais, o nosso querido Roberto Peixoto e Henrique Jonatas. Obrigada, garotos. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema O que a população quer para a segurança pública. Obrigada, bom dia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11